Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai estar comentando sobre esse livraço aqui que eu li no mês de maio, né? Que é O Som e a Fúria, do William Faulkner. Como sempre eu faço aqui no início dos vídeos, vou pedir para vocês, se vocês gostam dos meus vídeos, gostam das resenhas que eu faço, vocês até vou começar a fazer, como vocês viram ali, formato de lidos do mês, coisas do tipo. Se você gosta do meu conteúdo, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreva, ative o sininho, vê se o sininho tá ligado para quando chegar vídeo, por mais que eu não tenha um cronograma específico para postar vídeos, quando me dá na telha eu posso, mas eu tô tentando não deixar tanto tempo sem vídeo. Enfim, isso ajuda bastante. Vamos começar o vídeo. Esse aqui foi o segundo livro que eu terminei, em maio, e ele foi uma leitura até que mais tranquila do que eu esperava que fosse. Esse aqui mais daqueles livros que as pessoas põem muito medo em você, dizendo que é super difícil. E, na real, ele é perfeitamente palpável, perfeitamente palatável ler este livro. Estou falando, eu sou suspeito para falar, por gostar desse tipo de narrativa mais difícil, ou pelo menos elaborada, sim. Mas eu imagino que perto dos livros que eu já li, e tendo um conhecimento de obras que são tanto quanto mais complexas, mas que este livro exija de você, eu acho que ele tá bem na linha do... não chega num difícil, na minha opinião. Mas eu entendo quem ache sim este livro difícil, porque ele não é um livro linear, muito longe disso, na verdade. Ele vai ter ali o fluxo de consciência, que a gente chama, mas ele vai penar muito mais, na minha opinião, pro discurso de associação livre, que também é bem parecido com o fluxo de consciência, só que ele não é só os pensamentos do personagem, mas também várias ideias que não esperam uma outra ser terminada para serem inseridas ou pensadas pelo personagem. Então talvez esse formato torne isso difícil. Outro livro que tem esse formato, por exemplo, é o Morte de Virgílio, do Herman Brock. Todos os livros do Herman Brock, na verdade, têm esse formato. Deixa eu pensar aqui. Enfim, ele talvez por conta disso seja mais difícil, porque ele realmente não vai esperar que uma coisa acabe para começar outra. Ele vai começar uma coisa, ele vai puxar outra coisa, depois vai ter mais uma coisa, daí ou uma coisa acaba antes, ou as três desembocam no mesmo lugar. Enfim, são ideias mescladas de uma vez. E, somado a isso, a gente tem um efeito que eu acho muito legal. Eu achei esse efeito muito interessante do livro, que é o livro não é linear, como eu disse, e ele tem uma espécie de acronia em que todos os tempos parecem acontecer ao mesmo tempo e se interpelar. O passado, o presente e o futuro não tem uma distinção clara neste livro. Pois bem, William Faulkner também é uma figura bem interessante, para dizer o mínimo, e muitos dos seus livros também possuem um quê de autobiografia, principalmente no mote principal que muitos dos seus livros, se não todos, carregam, que é a decadência do sul ali dos Estados Unidos. Ele faz parte de um movimento que chamam de gótico sulista, que são aqueles livros que tem aquela pegada sombria, daqueles ambientes opressores, escuros, não exatamente no terror gótico, como a gente vê, por exemplo, no Drácula ou no Frankenstein, por mais que tenha uma parecida, mas mais, por exemplo, no Morro dos Ventos Uivantes, por exemplo, que é essa ambientação mais voltada pro vitoriano, mais ou menos, essas casas super com pouca iluminação, os personagens todos desconfiados uns dos outros, é mais ou menos isso. Pois bem, como eu disse, ele tem a obra dele, esse mote como algo intrínseco na sua família, que, sendo ali descendentes de brancos britânicos no sul dos Estados Unidos,
depois da Guerra de Secessão, depois da abolição da escravidão, aquele modo de vida vai entrar em decadência e assim as famílias do Sul vão ali descarrilhar em preconceito e problemas financeiros. Não faltou do início, pelo menos na vida do Faulkner, problemas financeiros. Ele era uma pessoa bastante isolada. No início ele acaba largando os estudos para ajudar a família, trabalhando. Ele é recusado até no exército. Ele era uma pessoa muito baixinha, muito isolada dos outros. Talvez isso tenha sido uma grande motor, essa matéria criativa, para criar os seus livros considerados por muitos bastante pesados. Eu tenho que admitir que sim. Os livros dele, esse é o único que eu li por enquanto, mas os livros dele tratam de assuntos bastante delicados. Achei que foi o seu quarto romance publicado. Ele foi um autor bastante prolífico e, primeiramente, já dá para fazer um paralelo bastante grande, porque realmente muita gente teve dificuldade, teve e até hoje tem para ler este livro. E uma dica que eu acho que realmente talvez ajude ou talvez não, mas é uma sugestão do próprio autor, que ele diz que se você quer ler o Som e a Fúria, você deveria primeiro ler outro livro, que é O Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Se você for perceber, não só nos personagens, mas na elaboração do livro, pelo menos nas formas distintas de como o tempo é tratado e também na evolução, ou no caso também regressão dos personagens, é um livro muito parecido. Enfim, no âmbito geral, se for considerar um leitor mais casual, são dois livros que vão te deixar confuso. Então, essa é uma sugestão dada pelo William Faulkner. Não sei se eu acato. Talvez até o Retrato do Artista Quando Jovem seja até mais difícil do que o Som e a Fúria. Mas, não sei, se você quiser fazer, você é livre para seguir as sugestões do autor. Primeiro que também, antes de começar falando também mais sobre o livro, é que ele não só tem uma narrativa não linear, como ela é extremamente polifônica. Ou seja, nós vamos ter vários narradores e vários modos diferentes, de diversas opiniões diferentes, mescladas à história principal deste livro. Mas começando do começo, se é que pode dizer assim, a gente vai ter o primeiro capítulo, que é considerado por muitos também uma das partes em que mais gente acaba dropando dos livros, assim, de todos. Por quê? Porque esse primeiro capítulo é narrado em Fluxo de Consciência. Em tese, a maioria é. Acho que são dois que não são. Seriam o do... no caso seria o último, né? Que não é em Fluxo de Consciência. São meio que três capítulos. 4, no caso. 4. Que também dão a origem muito interessante, uma frase do Faulkner, quando eles perguntam sobre o livro, sobre a polifonia do livro, ele simplesmente diz que primeiro eu escrevi este livro imaginando um narrador. Eu percebi que um narrador não seria o suficiente para contar essa história. Fiz a história com 2 e percebi novamente que não seria suficiente 2 narradores. Fiz 3, achei que não seriam ainda o suficiente. Fiz 4 e também achei que não eram suficientes. Não à toa nós temos, no final do livro, depois de bastante tempo publicado, um epílogo deste livro, que é basicamente meio que um panorama do que acontece com os personagens depois da história. Pois bem, cada capítulo é, em tese, narrado por um dos irmãos dessa família ali, descendente de britânicos importantes ali no sul dos Estados Unidos e ex-produtores, pelo menos ainda não ex-produtores, mas a gente vê que a prática está completamente complicada, produtores de algodão ali no sul dos Estados Unidos. E nós vamos acompanhar a decadência da família Compson em meio às andanças da modernidade, do novo mundo. E este primeiro capítulo eu achei espetacular, mas o pessoal que eu vi acha ele muito difícil, e realmente
talvez seja o mais difícil do livro mesmo. Porque nós vamos acompanhar logo no início o que dá título ao livro. Porque o Som e a Fúria, ele vem, essa frase de uma... esse mote deste título vem de um trecho do Macbeth, do Shakespeare, em que o personagem que está à beira da morte, ele é perguntado quanto o que ele acha que seria o sentido da vida. E ele diz que a vida não tem sentido e que ela é só uma história narrada por um idiota cheia de som e fúria. E quem seria o idiota dessa história? Todos. Mas nós vamos ter o idiota considerado por todos do livro, narrando primeiro, que é o Benjamin, que é o irmão dos irmãos dessa família. Não lembro agora se ele é o mais velho, mas eu imagino que ele seja. Que sempre acredito que ele tem 33 anos, e dá pra ver ali que os outros irmãos, né, o Quentin, o Jason e a Carrie, parecem bem mais novos que ele. Mas ele é ali um dos irmãos dessa família, e ele narra este início em fluxo de consciência. Só que tem um detalhezinho que você talvez já perceba bem rápido, é que ele não é uma pessoa comum. Ele é alguém com uma deficiência neurológica. Obviamente não é explicitado qual seria, até porque ainda na época em que Faulkner escreve esse livro, ainda estamos em 1927, em que por qualquer coisinha você poderia ser internado num hospital psiquiátrico. Mas enfim, estas primeiras 80 páginas do livro são narradas pelo Benjamin, que tem alguma condição neurológica. Ele é não verbal, ele não fala, e ele ali tem seus 33 anos, e ele vai contar as andanças deste dia 7 de abril, que se passa primeiro esta história, e a gente vai ter essa narrativa extremamente complexa nas mãos desse personagem, porque ele é não verbal. Então, como é que você espera que você consiga acessar as opiniões desta pessoa? A partir da própria cabeça dela. E a gente vê ele fazendo descrições do que ele vê. E, geralmente, nas outras partes, a gente tem uns saltos de tempo, ou retornos de tempo também, em que pela ambientação, descrição do personagem, nas mãos dos outros irmãos, o Quentin e o Jason, é muito mais fácil de se localizar. Mas nas mãos do Benji não. Ele não distingue os tempos, nem direito as pessoas e os locais. Então é uma tarefa bastante árdua e provavelmente a mais difícil do livro, mas que ainda assim é uma parte bastante intensa, para dizer o mínimo. A gente, em tese, vai ter 3 acontecimentos ao mesmo tempo ocorrendo nessas partes. Nessa edição aqui da Companhia das Letras, a gente tem meio que essas 3 coisas acontecendo, e daí tem um auxílio de diagramação que ajuda, que é quando a gente tem uma frase que pertence a outro tempo, outro acontecimento, ela está em itálico, e daí o acontecimento presente está em Arial. Então daí fica mais fácil, mas a gente ainda são 3 coisas ao mesmo tempo e você não sabe quando que você vai ter saltos para outro momento. A gente tem frases que são interrompidas no meio por flashbacks, em tese meio que flashbacks, ou avanços no tempo. A gente tem horas que o parágrafo acaba e o outro parágrafo é de outro tempo. Então, essa aqui é a arqueologia, o quebra-cabeça mais complicado do livro. Eu não sei se isso se mantém na tradução. Me corrijam aí se vocês souberem, mas eu dito que na obra original o Benjamin ele tem um vocabulário extremamente limitado, alguém com problemas neurológicos, e ele usa em torno de só 500 palavras em todas essas 80 páginas. Então a gente vai ter uma sucessão de maneirismos, de repetições,
ele vai ser, ao mesmo tempo que pragmático, descrevendo tudo certinho, ou certinho como ele ouve que acontece, quanto a gente vai ter trechos em que ele vai ver coisas que ele não consegue entender direito. Então ele acaba descrevendo de uma forma quase literal e até poética. A gente tem, por exemplo, uma parte que eles começam a brigar e ele tá vendo um reflexo no espelho. E daí ele não entende como é que funciona um espelho. Ele, inclusive, a gente tem várias partes que ele ouve palavras e a gente percebe que ele também não entende o que as palavras significam no geral, mas ele, em tese, está repetindo as coisas para você. E daí ele tá vendo essa briga entre a Carrie, que é a irmã dele, e o pai no espelho, e daí ele fala que quando a mãe vai ir para lá, ele diz que ela entrou do espelho, ou coisas parecidas. Então, a gente tem um trabalho que vira, às vezes, documental e às vezes até poético, literário, dentro de uma mente que não está nem exatamente entendendo o que está acontecendo. E, gente, o Benjamin é um personagem, assim, que dá uma dó sinistra com ele. As partes que ele narra são muito tristes. Ele tem um pior destino deste livro está guardado para ele. Tadinho. Gente, vocês vão... personagem para fazer vocês sofrerem. A gente vai ter uma descrição inicialmente, de um dia padrão do Benjamin, vivendo nos Compson com a sua família. E, obviamente, ele tem que ser cuidado o tempo todo. Ele é uma figura bastante frágil e ele chora quase o tempo todo. E, obviamente, ele é um motivo de vergonha para a família. E ele está há bastante tempo de forma bastante monótona ali, mesmo que ele não entenda exatamente os acontecimentos ao seu redor. E, basicamente, resumindo esse trecho inicial, o Benjamin ele vai sair da casa ali da família com um servo, o Luster, que ele é um menininho. Então, sim, já tinha, em tese, sido abolida a escravidão. Só que a gente também tem um processo nos Estados Unidos muito parecido do Brasil, em que, sim, a escravidão tinha sido abolida, só que os negros não tinham para onde ir. Eles não iam conseguir arranjar trabalho, ainda tinha conceito em todo lugar. Então eles acabavam ficando ainda à mercê dos senhores, por assim tendo o local para morar e comida para se alimentar. Só corrigindo aqui, eu lembrei que o Benji é o mais novo, tá? Isso acaba dando uma confusão também na idade dos personagens, mas sim, o Benji é o mais novo dos 4 irmãos, né? E o mais velho é o Quentin. Enfim, a gente vai ter essas cenas do Benji ali junto com o Luster e alguns outros servos. E é claro que a gente vê essa diferença de tratamento tanto das pessoas negras com brancas, mesmo o Benji sendo um inválido, também opinião dos meninos sobre ele. E também o Faulkner vai usar uma linguagem extremamente coloquial para os seus personagens negros. Todos eles falam com maneirismos e com erros gramaticais aparentemente bastante perceptíveis. E a gente tem um episódio bastante básico, entre aspas, que até me lembra bastante o Proust, porque o Proust, no caso, porque o Benji, ele está com esses garotos, eles estão planejando ir num circo, e ele acaba ouvindo o nome de uma outra pessoa, que se chama Carrie. E daí só essa evocação Carrie vai gerar ali um turbilhão de memórias e pensamentos dentro do Benji. A gente vai ser jogado de cara, assim, em outros acontecimentos, sendo primeiramente o da morte da avó da família Compson, que acontece numa Páscoa, e os meninos, as crianças da família são proibidos de irem no funeral, porque eles eram bastante novos, todos eles tinham entre 9 e 5 anos, mais ou menos, o Benji era mais novo, acho que com 3 ou 4. E eles não queriam traumatizar as crianças mostrando a morte delas. E a gente vai ver os irmãos ali passeando pelo local e eles tentando entrar ali nessa
não ia falar celebração, mas nesse ocorrido, nesse local, nessa tragédia da morte da avó. A gente vai ser apresentado logo de cara também, bem perceptivelmente, ao caráter dos irmãos. A gente vê primeiro o Quentin, que é o mais velho, que ele é uma pessoa bastante presunçosa, mas bastante vazia. Ele não tem grandes aspirações e, especialmente, ele é obcecado pela Carrie, que é a irmã da família. O Jason, ele é o famoso irmão revoltado. Por quê? Porque ele é o segundo mais novo e ele não praticamente não vai ter nada de herança para ele, mesmo tendo ali o Bendy, que eles vão meio que utilizar a herança do Bendy para investir no Quentin. Mais tarde, eles vão vender a área que seria, em tese, a herança do Bendy, ali do terreno deles, para poder pagar os estudos do Quentin em Harvard. E a Carrie também vai ter um investimento nela, dela se casar com um homem bastante rico. E o Jason, o que resta para ele é trabalhar para a família para conseguir ajudar. E bem, o Bendy vai ter essa epifania por conta da Carrie, porque ela acabou sendo expulsa da família, porque é explicado que ela haveria de se casar com um homem que era um banqueiro bastante rico, herdeiro de um banco, e também um dos motivos do ódio do Jason para toda esta família é que quando a Carrie se casasse com este homem, seria prometido para o Jason um cargo muito importante dentro desse banco para o Jason. E assim ele se tornaria uma figura bastante importante para a família. Ele fica a infância inteira tentando provar o seu valor para a sua família, mas a gente vai ver que vai dar tudo errado. A Carrie vai se casar com este homem. Entretanto, não muito tempo depois, ela vai ficar grávida e eles vão descobrir que o filho não é daquele homem com quem ela se casou. Então ele vai se sentir traído e vai ali se divorciar dela e vai renegar todos os benefícios que ele havia prometido, e isso acaba devastando a família, porque eles já estavam com problemas financeiros, porque todo o sistema econômico do Sul tinha ido por água abaixo, e o pai da família, que é de fato o Compson, ele acaba gastando todo o seu tempo e as suas frustrações na bebedeira. As descrições do ambiente aqui são muito repetitivas, mas bastante bonitas. Eu não sei dizer, assim, por mais que a intenção do Faulkner aqui seja de ser uma narrativa truncada, repetitiva e pueril, de certa forma, de propósito, ela ainda é uma narrativa muito tocante, esse início. E a gente também, como eu disse, vai ter epifanias mais fortes de outros momentos. E a principal coisa que vai ser aludida é outra epifania que ele teve ao ouvir a Carrie, porque ele tem essa epifania do presente, ouvindo o nome da Carrie, que lembra ele de quando isso aconteceu outra vez, que basicamente também era uma prática muito comum dessas famílias, de quando eles tinham essas crianças consideradas defeituosas, elas não saíssem de casa ou tivessem um canto em que elas só poderiam ficar ali na casa e não poderiam sair. Então eles ficam, a Carrie especialmente, porque ela tem uma relação muito boa com o Bendy, e ela que meio que é a figura materna de verdade do Bendy. Ele não consegue processar a fraternidade, ele só consegue ver ela como uma mãe mesmo, e ela age assim, cuida dele como se fosse uma criança mesmo. E a gente tem essas sessões deles tentando tirar o Benji do quarto e fazer ele poder sair por aí junto com os irmãos, por mais que o Quentin e o Jason não queiram ser vistos com o Benji junto.
Mas ele teve outra epifania antes que causa um episódio muito trágico, mas que infelizmente também é um retrato muito comum da época, em que o Bendy, em certo momento, acabou, no terreno deles, acabou que eles esqueceram a porta do alojamento deles aberta, e o Bendy acabou saindo pelo terreno livremente, o que já seria complicado. É óbvio que vai ter implicações, mas as pessoas ficam completamente desesperadas. E elas também não ficam desesperadas pelo Bendy sair com medo de fazer alguma coisa, mas de ele aparecer para as pessoas. O que já também denota muito do caráter das pessoas e da visão capacitista das pessoas nessa época. E ele vai acabar vendo uma garota na cerca, outro lado da cerca do terreno deles, bastante bonita, parecida com a Carrie. Nesta época, a Carrie já tinha sido expulsa da família por conta daquela desonra que ela acabou cometendo, e ele vai ir atrás dessa menina, ele vai estar do outro lado da cerca, mas ele vai tentar agarrá-la. E ele não faz isso aparentemente de forma violenta, mas só isso já é o suficiente para o pai da garota ficar desesperado e acabar reportando isso, tenta fazer maus bocados com o Benjamin, e por conta disso ele vai ser castrado, que era assim uma prática comum que era feita com pessoas com esse tipo de deficiência e com vários outros, incluindo físicas, para que essa característica não passasse para frente de forma nenhuma. É mais ou menos isso a primeira parte. Ela é quase ininterrupta no quesito de... Cara, é meio difícil você parar de uma hora para outra de ler e voltar para ler nessa parte. Como eu disse, existe uma espécie de acronia em que tudo acontece ao mesmo tempo. Mas eu tenho certeza que essa parte é muito interessante, muito triste e esteticamente é genial, na minha opinião. Especialmente sabendo do mote do título e como ele se liga a outras partes. Eu não vou ler nenhum trecho, além de ser truncado, como eu disse. É uma experiência à parte ler esse início. Eu recomendo que você pegue para ler, às vezes até separado essa parte, se você quiser, esse primeiro capítulo, uma leitura individual. É bastante interessante. E daí nós vamos para o segundo capítulo do livro, que já dá um salto de tempo. No caso, para o passado. Nós vamos de 1928 para 1910. Nós já tínhamos acontecimentos mais ou menos por volta de 1910, mais longe desse dia. Em 1910 acaba sendo um ano trágico, muito trágico e decisivo para esta família Compson. E a gente vai ter a segunda parte, que é narrada pelo Quentin, que é o irmão mais velho dessa família. Ele é um personagem muito interessante. Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas não é exatamente o sul dos Estados Unidos real em que se passa o livro. Não, todos os livros do Faulkner, no caso. É uma província fictícia que é Oknapatalpa. Mais ou menos, acho que é assim que se fala. Oknapatalpa. Que é para representar mais ou menos o estado de Lafayette, eu acho que é assim que se chama, nos Estados Unidos, e Mississippi também. Que são os locais em que o Faulkner viveu e que o estilo do Sul era bastante proeminente. E o Quentin é um personagem crucial, porque, como eu disse também, não só o Faulkner tem vários livros, mas todos eles têm um universo compartilhado. E ele é o protagonista, em tese, de outro livro dele, que é o Absalão Absalão. Ele é o narrador principal do Absalão Absalão, e aquele livro se passa antes dos acontecimentos desse dia 2 de junho de 1910. E, gente, eu vou ter que falar primeiramente da introdução desse capítulo, que não só exemplifica a tese do livro, como é um dos trechos mais espetaculares que você vai ler na sua vida, e é uma parte batida e muito comentada, sim, mas vale a pena. Vou ler aqui para vocês.
Quando a sombra do caixilho apareceu na cortina, era entre 7 e 8 horas, e portanto eu estava no tempo de novo, ouvindo o relógio. Era o relógio do meu avô, e quando o ganhei de meu pai, ele disse: Estou lhe dando o mausoléu de toda a esperança e todo o desejo. É extremamente provável que você o use para lograr o reducto absurdum de toda a experiência humana, que será tão pouco adaptado às suas necessidades individuais quanto foi as dele e as do pai dele. Dou-lhe este relógio não para que você se lembre do tempo, mas para que você possa esquecê-lo por um momento de vez em quando, e não gaste todo o seu fôlego tentando conquistá-lo. Porque jamais se ganha batalha alguma, ele disse. Nenhuma batalha sequer é lutada. O campo revela ao homem apenas sua própria loucura e desespero. E a vitória é uma ilusão de filósofos inécios. Espetacular. E essa é uma das poucas partes em que o livro ele se apresenta de uma forma mais uma linguagem mais rebuscada. O livro quase todo ele é uma forma coloquial, mas com uma estrutura e com uma história tão interessante que você consegue entender a aplicação estética aparentemente pobre da escrita aparente do Faulkner. E tem momentos preciosos como esse aqui, espetacular. E é muito interessante essa tese em que ele fala: te dou este relógio para que você não para que você se lembre do tempo, mas que você possa esquecê-lo por um tempo. E é exatamente isso que acontece nesse livro. O tempo só passa na história do Faulkner quando ele é esquecido, quando os personagens não têm noção do tempo ou do que está passando. E não é só o tempo presente que passa, é todos os outros, as memórias, o processo de tudo só acontece quando o tempo não é lembrado, quando as consequências dele estão assim desvanecidas na sua mente. E a gente tem inúmeros exemplos disso, porque tem muitas partes, tanto de monólogo quanto de associação livre, em que é interrompido por alguma coisa que põe você na realidade. E esse é um dos primeiros livros que faz isso, né? Tem, obviamente, por exemplo, o Virginia Woolf, antes o Proust, como eu falei, o Joyce também. Como eu disse também em outros autores, tem alguns autores que, tanto no estilo coloquial, às vezes predominante, quanto na arquitetura narrativa de tempo disperso, assim, que eu geralmente comparava mais com o James Joyce. Eu acho que, em questão de tempo, muitos autores utilizam esse recurso mais parecido com o Faulkner mesmo. Resumidamente, a gente vai ter agora a história do ponto de vista do Quentin, só que um personagem mais novo. E ele é o futuro da família Compson. Ele é uma pessoa inteligente, muito potencial, e ele está estudando em Harvard. Ou pelo menos estava, porque ele acha um saco ali, a universidade. Ele compra briga com pessoas também. E ele é uma pessoa muito obsessiva, e especialmente com os ideais de cavalheirismo. E essa é a principal parte que se fala sobre a decadência moral das pessoas, porque ele acredita no cavalheirismo, especialmente ele valoriza as mulheres no geral. E ele percebe que as pessoas não mais agem dessa maneira. Ele tenta ser um cavalheiro. Então ele tem todo aquele negócio também, além de proteger as mulheres, da conduta, da honra, do duelo entre homens também. E a gente vê as andanças dele no início, em que ele vai ali quebrar o relógio que o pai dele deu para ele. E também já dá para associar assim, o pai disse para ele esquecer o tempo. E ele não quer esquecê-lo, ter aquele relógio. Mas ainda assim ele vai lá consertar o relógio. E ele até que tenta lá ir no relojoeiro, ele diz que pode, mas ele fica meio em dúvida. E no início a gente não sabe o que ele vai fazer. Ele tá andando sem rumo ali pela cidade. Ele vai e compra alguns ferros de passar roupa. Ele pergunta especificamente se eles são pesados. Isso vai ser importante depois. E ele andando livremente, sem rumo pela cidade, a gente vai descobrir um pouquinho sobre o Quentin. A primeira coisa, como eu disse, é que ele é obcecado pela Kelly. É um amor platônico,
Só que ele é uma pessoa muito, não só ligada ao passado, com essa questão da honra e dos princípios, cavalheirismo antiquado, entre aspas. Ele representa o passado nesse livro, literalmente o passado que não consegue seguir em frente. Ele confunde esse amor platônico com outras coisas. Enfim, a gente vai ver que a Carrie, ela é uma garota gentil, uma garota doce, só que, claro, ela acaba sendo uma garota também que se seduz muito fácil, acaba indo na mão de homens variados e tenta espalhar o seu charme, o seu amor para as pessoas. E, de certa forma, isso meio que se manifesta como uma rebeldia da parte dela, porque ela vai ali ser ali bastante cedo avisada de que ela vai ser obrigatoriamente casada com aquele banqueiro. Então você já fica com o pé de que talvez ela nem exatamente gostasse muito dessas múltiplos relacionamentos, e sim fosse só uma forma de demonstrar ali o seu não interesse pros conselhos e pelas decisões dos pais. No início a gente vai ter uma coisa completamente muito pesada. A gente vai ver uma parte em que a gente não entende, fica bastante nebuloso sobre o que estava acontecendo ali mais ou menos, mas depois você percebe que os dois estavam tentando, ainda menores do que na época, tentando cometer um pacto de suicídio múltiplo. E a Carrie aparentemente estava disposta a fazer isso. E o Quentin hesita, e os dois acabam não fazendo. Você, obviamente, vai ficar, mano, por que caralhos eles estavam tentando fazer isso? E logo depois você vai ser respondido com um tapa na cara. A gente vai descobrir que a Carrie tinha tido alguns relacionamentos, como eu já disse, e contra a vontade dela, os namorados dela vai ali ter relações com ela e ela vai ficar grávida. E ela está às vésperas de casar com aquele homem e ela precisa se casar antes que o bebê nasce. Porque, até aquele ponto, se o bebê não nascesse, dava para meter o Miguel, que era do marido. Que não seria tão absurdo, né? Considerando ali a insistência dessa época do casal, do futuro casal, ter ali um contato entre si, mas também às vezes não se fazia muito caso quanto a isso também. Enfim, o Quentin vai ficar irado, porque também uma das principais características que o Quentin admira, a gente tem todo aquele negócio dele ter ideais de super cavalheirismo e virtudes, é a virgindade. Então ele já vai ficar assim com o negócio. E ele já inicialmente ficava assim muito puto com a Carrie tendo relacionamentos com vários homens. Ela não sabia exatamente se ela fazia, mas era bem provável que sim. E ele fica falando pro pai, mano, sua filha tá saindo com um monte de homens. E basicamente a gente vê o pai aos poucos, nessa figura do passado dele, a vários momentos diferentes, a gente vê que com o tempo o Sr. Compton vai se tornando um cínico, que vai perdendo a fé em praticamente qualquer tipo de dogmas e moral. Ele só vai dizer que a virgindade é um ideal criado pelos homens para querer uma mulher extremamente fiel e não sei o que, e o Quentin vai ficar extremamente bravo com isso. Pois bem, o Quentin vai ir tirar satisfação com esse amante da Carrie e ele vai perder vergonhosamente. Ele mal vai lutar direito, ele só vai ficar assustado, vai tomar um golpe, nem lembro exatamente como. Mas ele perde vergonhosamente. Mais uma vez a honra é manchada, porque ele também tem aquele negócio de que no duelo você só acaba quando um dos dois morrer, a honra acabar, enfim. Daí a gente tem a Carrie com o filho posto e o Quentin humilhado por isso. E assim eles nunca mais tocam nesse assunto deste amante.
Mas é claro que vai vir à tona, porque vão ver ali que ela tá grávida, vai passar o tempo. Enfim, como eu disse, vão descobrir que o bebê não é do marido e vai acontecer todo o rolo. E a Carrie vai fugir de casa. Logo, ela já tinha sido banida, mas ela vai fugir de casa e nunca mais, pelo menos por enquanto, vai se ter notícias dela. E quanto ao que eu tinha dito da obsessão do Quentin pela Carrie, ele vai primeiramente para tentar tirar as mãos, a culpa de cima da Carrie, dizendo que ele teria cometido incesto com ela. E ele vai afirmar isso muitas vezes. Mas é claro que a família não vai comprar essa ideia. Nunca. Nunca, na verdade, não exatamente. O pai nunca vai comprar essa ideia, mas a mãe vai sempre falar: tá, foi isso. Vamos aceitar essa história e deixar esse menino calar essa boca. Daí, no presente, em tese presente do Quentin, que se está acontecendo, ele vai encontrar uma garota, uma menininha pequena, quando ele vai acabar parando numa padaria. Ela vai comprar ali um pão e ela é uma imigrante. E a gente tem aquele negócio do norte industrial, que vai tentar ali, vai começar a passar os seus ideais econômicos para o sul. E daí começa aquela onda de imigração de outros países para os Estados Unidos, especialmente de irlandeses também, italianos nessa leva, e a menina é italiana e não fala inglês. Então ele acaba querendo ajudar essa garota a voltar para casa, que ela não sabe, não consegue se comunicar, e ele vai acabar inconscientemente se referindo a ela como irmã, vai evocar a Carrie. Acontecendo, esse dia já não estava pesado o suficiente, ele vai chegar, ou pelo menos perto de onde seria a casa essa menina, passando por um rio, e o irmão vai achar que ele tá tentando sequestrar ela e vai dar um rolo do Quentin com a polícia. Que também vai remeter a um episódio quando ele ficou bravo com um colega de Harvard, que ele estava insultando ele, a honra dele e as memórias da irmã, e ele acabou espancando esse menino. Como eu disse, não só o Quentin é obcecado pelo cavalheirismo, ele também é obcecado pelo sul dos Estados Unidos em si. Ele viu com olhos atentos a decadência daquele estilo de vida, daquelas pessoas e dos valores que ele tanto acreditava. Então é óbvio que, como um grande personagem trágico, a gente vai ter um desfecho. Romeu e Julieta e Jovem Werther no meio dos dois, e no meio dessas andanças, voltando para casa. Lembra daqueles ferros de passar que ele comprou? Então, ele vai usar para pôr no seu casaco, pular no rio e se matar. Isso não fica claro, tá? Eu mesmo, assim, eu suspeitava, obviamente, de um... você vai percebendo ali todo aquele tom melancólico e desalento total nas palavras do Quentin, mas você só vai ter uma confirmação exata do que aconteceu mais pra frente, na terceira parte do livro, e a penúltima, no caso. A terceira parte do livro vai ser narrada pelo nosso terceiro irmão desta família, que é o Jason. Como eu falei, ele é o filho rejeitado da família, que veio ali antes do Benjamin, e depois do Benjamin, eles começaram a ter uma desesperança quanto aos filhos e perceber meio que os defeitos de cada um. Inclusive, até que esqueci de falar sobre o Benjamin, que tem uma característica muito interessante que também confunde. A gente tem personagens que têm o mesmo nome, por conta desse negócio unissex. A gente tem duas Carries, no caso, inclusive. A gente tem a Carrie, que é a irmã ali da família Compson. E a gente tem a filha dela, que também se chama Carrie, que vai ser outro personagem aqui importante da terceira parte do livro. E a gente tem personagens que tem, além de o mesmo nome, a gente tem personagens que são referidos em mais de um nome. Que no caso é o Benjamin. Porque o Benjamin, ele nasce com o nome de Maury, que é o nome do tio dele, por parte de mãe, em homenagem ali a ele.
E depois de descobrirem, perceberem que ele não era uma criança normal, desculpa pelo termo, mas enfim, eles acabam trocando o nome dele para Benjamin, por conta do epônimo santo, né? Você tem essa associação do milagre para ver se a situação da criança melhorava, mas não. E eles trocam o nome dele diversas vezes entre Benjamin e Maury. Na terceira parte a gente vai ser ali ter a narração por parte do Jason e a gente vai ver uma pessoa amargurada, assim, que odeia tudo e todos de uma forma incontrolável, uma pessoa bruta, fria, quase assim, colérica em todo momento, não encontra paz, sossego e nada. O próprio Faulkner dizia que o Jason era o personagem mais maligno que ele já tinha criado. Quais são aqui, família? Desculpa, eu falei Carrie. A filha da Carrie, na verdade, é Quentin, eu confundi. E tá, até confunde até mais, né? Porque a gente tem a mudança das intervenções, às vezes é a Quentin ou Quentin. Então, às vezes confunde. Mas quando é o Quentin, né, a gente tem o irmão da família Compson, Quentin. Quando é a Quentin, é a filha da Carrie. A gente tem um foco bastante grande nessa terceira parte, além também da Quentin, é a filha da Carrie, e o do Jason na Caroline, que é a mãe, e que a gente vê que depois da morte do marido, ela meio que joga na mesa todas as frustrações dela. Ela fala como ela sempre amou o Jason, que ele era o filho favorito, porque ele tinha muito menos características dos Compsons e mais da família dela. E ela diz que não muito tempo depois de ter se casado com o Compson, o Sr. Compson, ela percebeu como aquilo não poderia dar certo, como estava tudo indo por água abaixo. E a gente vê assim que ela é uma personagem também má, velho. Ela esperou todo mundo dos Compsons desaparecer para jogar todas as frustrações. E daí ela vai lá, vai babar o ovo do Jason, o filho favorito dela. E o Jason, mesmo que basicamente se não aconteceu mais desgraça na infância dele, foi por causa da mãe, ele é um baita de um ingrato e um bruto, um arrombado. Segurei aqui. Ele é basicamente uma pessoa completamente gananciosa que vai fazer de tudo para ganhar dinheiro e recuperar o prestígio, não o prestígio, né? Mas que ele também tá pouco se lixando pro status dos Compson. Ele quer voltar, subir no status social e ele absorve ali o ideal de progresso do norte, sendo completo a polaridade oposta do Quentin, de forma não saudável. Ele só trabalha, ele só quer saber de ser produtivo. O que é completamente também o oposto da Quentin, que ele basicamente quer pôr ela na linha, porque ela acaba que tá meio que seguindo os mesmos passos da mãe, né, a Carrie, que, bem, pandirou para esse lado, não fica claro de promiscuidade, até depois a gente tem mais informações da Carrie, porque nesta parte a gente vai ter também um enfoque de um retorno da Carrie para o seu âmbito tentativa, né, no caso. Resumidamente, aqui a gente vai ter uma sucessão de violência doméstica, em que o Jason vai tacar a patada na mãe, na Dilsey, que é a principal empregada negra da casa, e também na Quentin, que está indo contra a maré, assim como a mãe. A gente também vê um retorno da Carrie ali para Oknapatawa, porque ela queria ver ali a sua filha pelo menos uma vez. Mas ali ela faz um acordo, obviamente, o Jason extorque ela, também descobre que ele desvia dinheiro dos funcionários, da mãe e que é recebido, que a Carrie, em tese, manda para a Quentin, para ele, e guarda numa maleta. E ele faz um acordo, extorque ela para que ela consiga ver a Quentin, né?
Ela fala, só por um instante. E daí ela fica esperando lá, toda encapsulada, para que ninguém perceba ela. E daí o arrombado do Jason, ele passa com a carruagem. E daí ele para um segundo, ela aparece e ele sai com a porra do carro em alta velocidade e deixa ela para trás. E é bem bastante simples mesmo essa parte, porque é só o cotidiano do Jason tratando mal as pessoas, trabalhando, tentando pôr a Quentin na linha e xingando muito. E ele também tem a linguagem mais simples do livro. Ele, em tese, também é um fluxo de consciência. Ele é coloquial, mas os pensamentos do Jason são, em tese, organizados. Mas ele perde as estribeiras, xinga pra caramba. E ele é um personagem que propositalmente é raso. Ele é raso. Ele é o puro suco do ressentimento, do rancor, do ódio, do amargor do coração humano. A gente tem a última parte do livro, que ela é narrada por um narrador onisciente. É a última parte do livro. E vai ali acompanhar outro dia ali do ano de 1928, que de volta é uma Páscoa. E bem, como você já percebeu, Páscoas não são umas datas muito legais para os Compsons. Já aconteceu muita complicação, é que vai acontecer mais complicações ainda. A gente vai ter um enfoque grande na Dilsen, né, que é a principal governanta negra, escrava, serva da casa. E, bem, ela é uma pessoa que vai ser completamente afetada pelos seus complexos de inferioridade causado pelo racismo, completamente justificado, e ela vai buscar amparo na fé. Ela vai ter naquele dia uma missa para ir, vai tentar levar o Luster e especialmente vai levar também o Benjamin para tentar ver se a alma dele pode ser curada. Ver como as pessoas tratavam esse tipo de coisa nessa época. E vai ter um rolo complicadíssimo na manhã, que eles vão perceber que a porta do quarto da Quentin está trancada, eles vão lá, abrem, ela desaparece, e quando o Jason vai ver ali, mexendo nas suas coisas, ele percebe que a sua maleta, com todo o seu dinheiro guardado, foi roubada. E daí ele vai na polícia, vai fazer uma denúncia. Só que eles também não se diz uma pessoa orgulhosa, né? Mas ele é orgulhoso pra caralho. Ele vai lá, ele não tem provas de que foi roubado primeiramente, só que ele precisava dar detalhes sobre a origem do dinheiro. Daí lá dentro tinha o dinheiro desviado de todas as pessoas que ele pega para ele. Aí, como isso entregaria a ele, ele acaba deixando de lado a polícia e decide ele mesmo ir atrás ali da Quentin, porque ele disse que fica indo para pro circo, né, que também o Luster vai, um circo itinerante, sabe que ela mantinha relação com um cara ali dentro do circo. Provavelmente ela tinha fugido com o circo depois dele sair da cidade. E o momento da missa é bastante bonito, em que a gente vai ter o Luster e o Benjamin ali juntos. Eles não entendem direito na pregação, né, mas... E a gente vê a luta interna da Dilsen entre perdoar os Compsons ou não. E ela ouve a pregação e ela aceita tanto se compadecer com os Compsons quanto orar por eles. Não só o Benjamin, no qual ela sente ali um pingo de misericórdia e dó diferente dos outros personagens, mas também do Jason, do falecido Quentin, que nessa parte a gente tem ciência, tanto antes ou depois aqui agora, de que o Quentin cometeu suicídio. Também até do Sr. Compson, que trouxe ela para trabalhar, enfim. A gente vai ver as andanças do Jason indo quilômetros atrás da Quentin e vai parar no local que ele acha que ela está e ele vai quase se defrontar com a morte. Ele vai falar grosso pra caramba com um maníaco, ele vai puxar uma faca, vai tentar matar o Jason. Mas felizmente ele vai ser salvo. Ele vai ficar completamente desamparado depois daquilo. E ele acaba não conseguindo recuperar o dinheiro e dá, por fim, a Quentin como desaparecida. E no final do livro, da história principal, no geral, o Luster, o neto
da Dulce, vai pedir para voltar para casa sozinho com o Bendy, ele dirigindo uma charrete, e eles não vão seguir pelo mesmo caminho que eles seguem naturalmente, e daí o Bendy vai começar a chorar. Ele chora muito no livro, como eu falei. Vai ter esse ataque de fúria, ele vai tentar controlar ele, e por fim o Jason chega ali de volta, ele bate nos dois, consegue fazer o Bendy se aquietar, e por fim termina o livro com os três voltando para casa na charrete, cada um completamente desalentado e sem esperanças. Vou ler o final do livro aqui para vocês. Por um instante, Ben permaneceu num total hiato. Então pôs-se a berrar. Berrava mais e mais, a voz cada vez mais alta, quase sem pausas para respirar. Havia mais que espanto naquele grito. Havia horror, choque, uma agonia sem olhos e sem língua. Puro som. E Luster revirou os olhos por um momento branco. Deus do céu! Exclamou. Quieto, quieto, Deus do céu! Virou-se para a frente e acertou Queenie com um galho. O galho quebrou-se e Luster jogou-o fora e com a voz de Ben subindo num crescendo inacreditável, segurou as rédeas e inclinou-se para a frente enquanto Jason atravessava a praça aos saltos, até chegar ao estribo do cabriolé. Acertando-o com as costas da mão, Jason empurrou Luster para o lado e pegou as rédeas e puxou-as de um lado para o outro, e dobrou-as e fustigou-a, com elas nas ancas da égua. Açoitava mais e mais, até a Queenie começar a galopar. Então, em meio à agonia rouca de Ben, desviou-a para a direita do monumento. Então deu um soco na cabeça de Luster com um punho cerrado. Você não sabe que não pode ir com ele para a esquerda? Gritou. Estendeu o braço para trás e deu um tapa em Ben, quebrando o caule da flor outra vez. Cale a boca! Exclamou. Cala a boca! Deu um puxão nas rédeas e desmontou. Leva ele para casa agora. Se você passar do portão com ele outra vez, eu te mato. Sim, senhor, disse Luster. Pegou as rédeas e bateu em Queenie com as pontas. Eia, eia, Bendy, pelo amor de Deus! A voz de Bendy urrava e urrava. Queenie pôs-se em movimento outra vez. Seus cascos recomeçaram o ploque-ploque ritmado de antes. E na mesma hora, Ben aquietou-se. Luster olhou para trás de relance. Depois seguiu em frente. A flor quebrada estava caída sobre o punho de Ben e os olhos dele estavam de novo vazios e azuis e serenos. Agora que cornija e fachada passavam por ele mais uma vez da esquerda para a direita, poste, árvore, janela e porta e placa, cada um em seu lugar correto. Perceba esse cada um em seu lugar correto. No fim, nós vemos dois membros da família mortos, 2 desaparecidos. E esse livro também fala muito sobre o destino. Cada pessoa está onde deve estar, queira ou não. A gente tem uma sucessão de erros e situações que estão além dos personagens, mas que ainda assim, eles de certa forma sabem disso, mas instigam os outros, culpam os outros. É uma sucessão de intrigas, é a família mais disfuncional que você consegue imaginar na sua vida. E por fim, a gente também tem um apêndice no livro, que ele é escrito bastante tempo depois. Inclusive o Faulkner também não gostava muito do Som e a Fúria. Por mais que ele meio que assim, ele não gostava do livro no início, não gostava até um certo ponto, e no final da vida ele começou a gostar mais. Ele é até um pouco criticado, inclusive, pelo Harold Bloom, que é um... Sim, o Harold Bloom é um cara bem fresco para livros, mas ele disse que ele não seria o melhor livro do Faulkner. Ele fala que o livro é elaborado demais, mas é algo que eu gosto. E poucos... Não acho que precisaria tanto desse apêndice, se você ler atentamente, mas ele é bastante interessante, porque ele vai trazer aqui a genealogia da família Compson, as origens dela, que eles têm os imigrantes britânicos que também dessa parte da família Compson são abordados em outros livros do Faulkner, até a gente chegar ali na geração dos Compsons, em que em tese tudo acabou e também se passa este livro. A gente tem ali a visão do Faulkner sobre os seus personagens bastante tempo depois. Posso
ler até aqui para vocês. O apêndice do Quentin vai meio que explicar o que eu expliquei sobre o pensamento sobre honra que ele tem. O do Jason vai falar um pouquinho de mais algumas coisas. Vou até ler para vocês aqui. Jason IV. Primeiro, Compson mentalmente são desde antes de Cloden e solteirão sem filhos. Portanto, o último. Lógico, racional, contido e até mesmo filósofo da velha tradição estoica. Jamais pensando que quer que seja a respeito de Deus, nem contra nem a favor, e apenas pensando na polícia, e assim mesmo temendo e respeitando apenas a negra, sua inimiga figadal, desde que ele nasceu, e sua inimiga mortal desde aquele dia de 1911, em que ela também adivinhou, por puro dom de evidência, que ele de algum modo estava usando a condição de bastardia da sobrinha ainda bebê para chantagear a mãe, que preparava a comida que ele comia. O qual não apenas enfrentou com êxito os Compsons, mas também competiu com êxito com os Snopes, que assumiram o controle da cidadezinha a partir da virada do século, à medida que os Compson e os Sartores e o de Solaya o foram perdendo. Não foi nenhum Snopes, e sim o próprio Jason Compson que, assim que a mãe morreu, a sobrinha já havia descido pela calha e desaparecido, de modo que Dilce já não tinha nenhum instrumento para usar contra ele. Internou o irmão mais jovem, um idiota, no asilo estadual e esvaziou a velha casa. Primeiro dividido os cômodos amplos e outro trole esplêndidos em unidades por ele denominados apartamentos, e vendeu tudo para um roceiro que transformou numa pensão. Se bem que isso não foi difícil, porque para ele todo o resto da cidade, o mundo e a espécie humana também, fora ele mesmo, eram todos Compson, inexplicáveis e, no entanto, perfeitamente previsíveis na medida em que não se podia, em hipótese alguma, confiar neles. O qual, uma vez consumido todo o dinheiro advindo da venda do pasto, do casamento da irmã e do curso do irmão em Harvard, usou o que, com muita sovinice, conseguiu economizar de seu magro salário como empregado do comércio para aprender numa escola em Memphis e avaliar e classificar algodão. E assim abriu seu próprio negócio, com o qual, após a morte do pai dipsomaníaco, assumiu por completo o ônus daquela família putrefata naquela casa putrefata, sustentando o irmão idiota por causa da mãe, sacrificando os prazeres que teriam sido o direito merecido e até mesmo a necessidade de um solteirão de 30 anos de idade para que a vida de sua mãe pudesse continuar o mais próspero possível do que fora antes. E isso não porque amasse-a, sua sanidade, como sempre falando mais alto, apenas porque tinha medo da cozinheira negra, que ele nem sequer conseguiu obrigar a se demitir, mesmo depois que tentou parar de pagar-lhe o salário, e que apesar disso tudo conseguiu economizar quase $3.000, segundo seu depoimento na noite em que sua sobrinha o roubou, em mesquinhas moedas de 10 e 25 e 50 centavos, tesouro esse que ele não guardava no banco, já que para ele todo banqueiro era um Compson, e sim escondia numa gaveta da cômoda sempre trancada em seu quarto, onde era sempre ele quem fazia a cama e trocava os lençóis, já que mantinha a porta sempre trancada, com exceção dos momentos em que estava entrando ou saindo. O qual, quando seu irmão idiota fez uma tentativa desajeitada e abortada de agarrar uma menina que passava, se fez nomear tutor do irmão sem que a mãe soubesse, e assim mandou castrar a criatura antes mesmo que a mãe soubesse que esta havia saído de casa. Inclusive foi ele quem mandou com que o nosso querido Bendy fosse castrado. Enfim, continuando. E que depois que a mãe morreu em 33, pôde libertar-se em caráter definitivo não apenas do irmão e da casa, mas também da negra, indo morar em 2 salas do sobrado da loja onde ficavam seus livros, caixas e amostras de algodão. Salas essas que ele convertera num quarto, cozinha, banheiro, no qual entrava e saía dos fins de semana uma mulher grandalhona, feiosa, simpática, de cabelos rubros e cara agradável, não muito jovem, um chapéu de aba larga e, no inverno, um casaco de imitação de pele. Eles dois, comerciantes de algodão de meia idade, a mulher a quem a cidade se referia simplesmente como amiga dele de Memphis, eram vistos no cinema na cidade nas noites de sábado e nas manhãs de domingo, subindo a escada que levava ao apartamento com sacolas de compras e mercearia, contendo pães e ovos, laranjas e latas de sopa, domésticos extremosos conjugais, até que no último ônibus do dia levasse de volta para Memphis. Agora estava emancipado, era livre. Em 1865, costumava dizer, Abe Lincoln libertou os negros dos Compson. Em 33,
Jason Compson libertou os Compson dos negros. Vou ler o do Benjamin também para vocês, que ele é interessante. Ao nascer, chamado Maury, em homenagem ao único irmão da mãe, um solteirão belo, extravagante, arrogante e ocioso que pedia dinheiro emprestado a quase todos, até mesmo a Dulce, embora fosse negra, explicando-lhe ao tirar a mão do bolso que ela era para ele não apenas um membro da família de sua irmã, como também seria considerada uma dama nata em qualquer lugar por qualquer um. O qual, quando por fim até mesmo a mãe se deu conta de que ele era o que era e insistiu aos prantos que era preciso mudar seu nome, foi renomeado Benjamin pelo irmão Quentin. Benjamin, o último a nascer, vendido no Egito, o qual amava 3 coisas: o pasto, que foi vendido para custear o casamento de Candace e os estudos de Quentin em Harvard, a irmã Candace, a luz do fogo, o qual não perdeu nenhum dos 3 porque na verdade não conseguia se lembrar da irmã, e sim apenas de sua perda. E a luz do fogo era a mesma forma luminosa do adormecer. E o pasto era até mesmo melhor depois de vendido que antes, porque agora ele e TP podiam não apenas seguir atemporalmente ao longo da cerca os movimentos, que para ele não importava que fossem de seres humanos com tacos de golfe, mas também TP agora ia com ele a tufos de grama ou mato, onde de repente apareciam na mão de TP pequenas esferas brancas que enfrentavam e até mesmo derrotavam o que ele nem mesmo sabia ser a gravidade, e todas as leis imutáveis quando a mão a lançava contra o chão de tábuas corridas ou a parede do defumadouro na calçada do concreto. Castrado em 13, internado no asilo estadual Jackson em 1933. Também nesta ocasião não perdeu nada, porque, tal como no caso da irmã, não se lembrava do pasto e sim da perda dele. E a luz do fogo continuava sendo a mesma forma luminosa do sono. Nós temos também, que é interessante, talvez o mais importante das partes do apêndice, que é da Carrie, que a gente também vai ter meio que uma conclusão dela, porque vai ter ali a descrição dela, a gente vai ter uma descrição em tese, da última vez em que nós vimos ela. Basicamente só vai dizer sobre um episódio em que no caso a Quentin não, né? A Carrie não vai conseguir, depois de não conseguir ver a Quentin por ter sido extorquida pelo irmão, ela acaba se mudando para Paris com um cara, continua tendo esse comportamento libertino, e ela acaba chegando à ocupação nazista, né, durante a guerra, e ela vai ser meio que capturada e vai ter ali todas aquelas negociações de salvar a pessoa, trocas, enfim. E daí vai ter nos jornais a imagem dela perguntando para qualquer pessoa que estivesse disposta a ajudar a salvá-la. Isso vai chegar até os ouvidos do Jason e da Caroline, a partir de uma funcionária da loja. O Jason vai negar que aquela seja a Carrie, fala que não conseguiria reconhecer mais ela depois de tanto tempo, a Caroline também. Mas, enfim, é óbvio que eles não querem mais salvá-la, não querem mais envolvimento com ela, e acho que ela tá perdida para todo sempre. E depois a gente não tem mais notícias dela, provavelmente que ela tenha morrido depois da guerra. Enquanto a gente tem uma arqueologia muito grande para nossa família Compson, o apêndice dos personagens negros é uma descrição assim minúscula, e o final do apêndice é o da Dulce, que até eu gosto das traduções do Paulo Henrique Brito, são muito boas, mas eu acho que tem um erro de tradução bem grande aqui, porque no final aqui do apêndice da Dulce, deixa eu só achar ele aqui rapidinho, é assim, Dulce, eles resistiram. Só que no original a tradução fica mesmo como eles a suportavam. Então, assim, dá uma diferença bem grande de significado. Só para ter uma comparação, como eu fiz ali também, o do Jason é bem grande. E a gente tem o do Lancer, por exemplo, que é assim, um homem de 14 anos de idade, o qual não apenas era inteiramente responsável por cuidar de um idiota 2 vezes mais velho e 3 vezes maior que ele, e zelar por sua segurança, como também conseguia diverti-lo.
E tem o da Dilce, que são essas duas palavras bem pesadas, inclusive, do peso dessa mulher. E olha, por mais que eu não goste do Jean-Paul Sartre, por vários motivos, tenho que admitir que o pós-fácil dele para este livro, que está presente aqui nesta edição, é muito bom. Eu vou ler um trecho dele que é interessantíssimo, que é o seguinte: o que então se descobre é o presente, não o limite ideal cujo lugar está prudentemente marcado entre o passado e o futuro. O presente de Faulkner é essencialmente catastrófico. É o evento que vem ao nosso encontro como um ladrão, enorme e imensurável, que vem ao nosso encontro e depois desaparece. Para além desse presente não há mais nada, pois o futuro não existe. O presente surge não se sabe de onde, expulsando outro presente. Trata-se de um somatório que se reinicia perpetuamente. E depois, assim como o John dos Passos, mas de modo muito mais discreto. Faulkner faz de sua narrativa uma adição. Mesmo as ações, quando vistas por quem as comete, explodem e se espalham ao penetrar no presente. Fui até a cômoda e peguei o relógio, ainda com o mostrador virado para baixo. Quebrei o vidro na quina do móvel e aparei os cacos da mão e coloquei-os no cinzeiro e arranquei os ponteiros e pus no cinzeiro também. O tic-tac não parou. Isso também é no início da parte do Quentin, quando ele quebra o relógio. Ele diz o seguinte depois. A outra característica desse presente é o adentramento. Recorro a essa palavra na ausência de uma melhor, para marcar um tipo de movimento imóvel desse monstro disforme. Na obra de Faulkner nunca há uma progressão. Não há nada que venha de Faulkner. Não há nada que venha do futuro. Desde o início, o presente não era uma possibilidade futura. Assim como quando meu amigo, enfim, aparece depois de ter sido aquele por quem eu esperava. Não. Ser presente é aparecer sem movimento e adentrar. Esse adentramento não é uma vista abstrata. É nas próprias coisas que Faulkner percebe isso e tenta transmiti-lo. O trem fez a curva, a locomotiva resfolegando com os bafos curtos e pesados. E os dois passaram e foram sumindo, com aquele ar de paciência maltrapilha e atemporal, de serenidade estática. E ainda, debaixo da carruagem, os cacos rápidos e eficientes como os do movimento de uma mulher bordando, diminuídos sem sair do lugar como uma figura andando imóvel, sendo rapidamente puxada para fora do palco. Grifos do autor. Ele também tem muita metáfora, né? Vocês podem imaginar também. Parece que Faulkner captava, lá no fundo das coisas, uma espécie de rapidez congelada. Ele é atingido por fortes golfadas que orientam, recuam e depois diminuem, sem se mexer. Em todo caso, essa imobilidade fugidia é imprevisível, é passível de ser interrompida e analisada. Quentin pode dizer, quebrei meu relógio. Quando ele o disser, porém, seu gesto será passado. O passado nomeia-se, narra-se e, em certa medida, deixa-se fixar por conceitos ou ser reconhecido pelo coração. Nós já havíamos observado, a propósito de Sartoris, que é o romance antes, o primeiro romance do Faulkner, que Faulkner só revelava os acontecimentos quando eles já haviam sido concluídos. Inclusive, também isso. Nós estamos nesta cronia, então o tempo também é inacessível. Aquilo está acontecendo na sua frente, só que não tem como mudar. Como o próprio Sartre diz aqui, o tempo já está concluído as coisas. Não tem como você mudar, por mais que, de certa forma, o presente esteja ali, o presente acaba se comportando como o passado também. Em Um Som e a Fúria, tudo se passa nos bastidores. Nada acontece, tudo já aconteceu. É isso que permite compreender essa estranha expressão de um dos heróis, Fui non sum. Também nesse sentido, Faulkner pode fazer o homem algo totalmente sem futuro e sem esperança. Somatório de suas experiências climáticas, somatório de suas desgraças, somatório de seja lá o que for. Durante todo o tempo algo é abandonado, porque o presente não passa de um rumor sem lei, de um futuro passado. Talvez seja possível comparar a visão do mundo de Faulkner à de um homem sentado num carro conversível, olhando tudo de trás. Enfim, eu acho que esse foi o vídeo. Esse foi um baita livro que eu li. Ele foi um livro que, como eu disse, ele foi um pouco mais fácil do que eu esperava, mas ele ainda continua sendo um livro desafiador. E uma leitura bastante profunda. Ele toca em muitos temas, como racismo, bastante, como o Faulkner sempre trata, aparentemente. As relações familiares, como sempre, de uma forma bem mais crua e complexa que vários romances familiares que eu já tenha tido contato.
A forma como ele aborda a narrativa é impressionante, muito boa. Você fica imerso nesse livro facilmente, por mais que você... basicamente... É, a narrativa é um trem, assim, vai reto, para. Vai, para, mas isso tira o seu foco, mas não tira o seu interesse, na minha opinião. É um livro que permanece bastante influente e considerado um dos melhores livros já escritos. Assim, não sei se eu poria ele num top 20, talvez, mas num top 25, 30, com certeza. Um baita livro. Um 10, fácil. Uma leitura que eu recomendo bastante. Tem vários textos de apoio, como eu disse. Para entender bem esse pós-fácil, eu recomendo que você leia esse pós-fácil antes, se você não se importa com spoilers. Eu já falei tudo, porque eu sempre falo tudo sobre os livros nas minhas resenhas, mas enfim. Tem vários textos de apoio falando sobre, até do Harold Bloom, que ele não gosta muito do Som e a Fúria, mas tem vários guias para ajudar nessa leitura. Marcar também é sempre bom, não tá marcadinho na edição ali sem marcar, mas ainda assim tirei bastante proveito dessa leitura. E foi um bom livro. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve. O que vocês acharam do livro? Se quiserem mais William Faulkner, pretendo trazer, tá? Provavelmente eu vou ler o Absalão, né? Que é meio que um prequel para esse livro também. Ajuda bastante a contextualizar, aparentemente. Tem outros livros dele que eu tenho interesse. Enfim, gosto da narrativa, fluxo de consciência e autores do mesmo período. Então, valeu, beijo. Muito obrigado, galera, pelo vídeo. Até mais. Tchau.